Isaías 9, do verso 1 ao 7. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Para que se aumente o seu governo, e tenha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Meus queridos, nós vamos orar agora, e eu quero pedir aos irmãos que lembrem de orar por uma família aqui da igreja, Olívio e Estela. Eles são pais da Dani. A Dani tem 9 anos, o Olívio é membro da nossa igreja, e a Dani está com um problema de saúde crônico, sério, e o Olívio me ligou, entrou em contato ontem, pediu para que nós orássemos por ela, para que Deus possa intervir na sua saúde, e pedir também à igreja para que estivesse intercedendo. Então, nós vamos orar agora, rogando a Deus pela vida da Dani. Pai querido, obrigado porque o Senhor cuida do teu povo, nós temos certeza disto, o Senhor ouve as nossas orações, e agora, de um modo especial, queremos colocar a vida da Daniela nas tuas mãos. Abençoe essa criança, Pai, 9 anos, mas sofrendo tanto, com tantas dificuldades, que o Senhor possa abençoá-la, ajudá-la em todo o processo de tratamento. Abençoe os seus pais também, o Olívia, a Estela, que o Senhor possa fortalecê-los, Deus, dar orientação, direção do alto, para que eles possam conduzir esse processo todo de acordo com a tua vontade. Pedimos pelos médicos que estão cuidando dela, que o Senhor possa orientá-los também, que a tua bênção, Deus, esteja sobre a nossa querida irmãzinha. Pai, agora também queremos rogar para que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, que sejamos edificados mais uma vez pelo teu Santo Espírito. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. A nossa vida, ela é feita de expectativas que correspondem e outras vezes são frustradas. E quanto maior a expectativa, nós sabemos que maior o risco da frustração. Quantas histórias você tem aí arquivadas na sua mente, de momentos que você teve uma grande expectativa e na hora aconteceu um problema e essa expectativa foi por água abaixo e gerou uma profunda frustração. Isso acontece quando muitos jovens e adolescentes estão prestando vestibular. Isso acontece, às vezes, num namoro, quando termina. Isso acontece na expectativa de uma porta de emprego, de um trabalho que você sonhava tanto e, de repente, a porta não se abriu. E nós aprendemos a viver nessa gangorra da vida. Expectativas, frustrações ou não. Às vezes, as expectativas são correspondidas. Um exemplo disso é no jornal do Rio Grande do Sul, um jornal chamado Zero Hora, uma jovem senhora, recém-casada, o sonho de ter um filho, engravida e descobre que é uma menina, e ela enfeita todo o quarto dessa criancinha que está chegando com os personagens da Turma da Mônica, vai para a sala de parto, quando chega ali, acontece uma complicação no parto, ela perde o bebê, isso gera nela naturalmente uma depressão. Com essa depressão,
ela faz com que os personagens da Mônica do quarto, que ela tinha preparado para a filha, ela faz uma transferência e faz desses personagens seus filhos, e os trata como tal. E ela então escreve uma carta para o Maurício de Souza, criador desses personagens, e o Maurício então dá uma dica para ela, fala que o anjo dela vai ficar muito feliz se ela pegar cada um daqueles personagens e doar para crianças carentes, e ela então faz assim, distribui os personagens para crianças carentes e começa a sair do seu quadro de depressão. Sem dúvida nenhuma, não tem frustração maior para uma mulher do que a perda de um filho, né? E sabemos que traumas como esse acontecem com todos nós em algum nível, maior ou menor. Estamos diante de um texto que fala de frustração. O povo de Israel está frustrado porque ele criou uma expectativa, servindo outros deuses falsos, que não o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E agora, o povo de Israel está descobrindo que não há vida nesses deuses, não há significado fora do Deus de Israel. Não somente eles estão descobrindo que não há significado fora do Deus verdadeiro, mas eles estão sofrendo uma opressão que vem da Assíria, pela desobediência deles de darem as costas para Deus. Esta é a realidade do livro de Isaías. O profeta se levanta para dizer para o povo de Israel: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Deus verdadeiro, porque vocês estão indo por um caminho de desobediência, de transgressão, e o povo está com o seu coração pesado, machucado, aflito. Por quê, meus queridos? Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, as consequências são essas. Toda vez que nós nos damos as costas para Deus, naturalmente a vida começa a se complicar. E o que nós temos aqui é exatamente essa realidade. O povo está cansado, o povo está exausto, já não há mais sentido em viver, já não há mais significado. E o texto vai descrever esse quadro no capítulo anterior, no capítulo 8. Há uma tristeza que abate toda a nação de Israel. Mas eu quero dizer para você que o primeiro ponto da nossa teologia reformada é que nós precisamos reconhecer a profundidade da escuridão que está a nossa alma. Nós precisamos reconhecer quão densas trevas se pairam quando nós estamos distantes de Deus. Mas esse texto aqui não é um texto de frustração. O texto que lemos é um texto de esperança. O texto que lemos é um texto de expectativa. Expectativa é um sentimento que desperta em nós quando nós encontramos a possibilidade de alguma coisa dar certo. E o que nós temos diante de nós aqui é um texto que fala a respeito do nascimento de Jesus. E eu quero dizer para você que esse texto foi escrito há 700 anos antes de Jesus ter nascido. Por isso é um texto que nós chamamos de profético. Ele está anunciando que haverá esperança para Israel. Deus vai reverter o quadro daquela nação, mas não somente deles, como de todos aqueles que creem no menino Deus que está vindo. Por isso, o texto aqui está falando a respeito de um quadro que vai mudar, de um quadro que vai ser transformado por uma realidade do menino Jesus que vem ao mundo para trazer esperança a todo homem. E o texto começa no versículo 1 com uma conjunção. Meus queridos, toda vez que você vê essa conjunção na Bíblia, preste bastante atenção nela. Mas, porém, todavia, o mas na Bíblia, ele faz toda a diferença, porque ele vai revelar um quadro que está sendo montado, alguma coisa que está indo numa direção, e quando chega um mas, ele convida o leitor a observar aquilo por um outro ângulo. Preste atenção, capítulo 8 está narrando sobre todos os problemas de Israel, porque ele se distanciou de Deus, juntamente com o rei Acás. Mas, versículo 1 do capítulo 9, mas a terra angustiada será aliviada. Eu quero propor o seguinte tema para os irmãos: quando Cristo entra, ele muda completamente a realidade. Por quê? Porque em Jesus a nossa expectativa não será frustrada. Preste atenção, em Jesus a nossa expectativa não será frustrada. Por quê? Porque Jesus é aquele que é capaz de transformar toda a realidade.
Não tem realidade que Jesus não tem condição de transformar. E o que nós vemos no texto aqui é que a terra que estava angustiada, ela foi aliviada. Olha o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, ela não continuará na obscuridade. Que terra é essa? Essa terra, ela não está falando de maneira geral do planeta Terra, mas de uma terra específica. E aí nós temos duas regiões que são citadas no texto: Zebulon e Naftali. Onde fica Zebulon e Naftali? Essas duas cidades ficam ao nordeste da Galileia. E exatamente nessa reunião de Zebulon e Naftali, era o lugar onde os inimigos de Israel escolhiam para entrar na nação, porque era um lugar de fácil acesso. Então, os inimigos sempre entravam por essas duas cidades, Zebulon e Naftali. Era um lugar fácil para que as pessoas atacassem, para que os exércitos opositores atacassem Israel. E o texto está dizendo que é exatamente nessa região que virá aquele que vai trazer esperança para a terra da Galileia, para a terra dos judeus, mas também para todo mundo. E eu pergunto para os meus irmãos nessa manhã: qual foi a região que Cristo foi criado? Qual foi a região que Cristo viveu a maior parte da sua vida e do seu ministério? A Galileia. Esta região, que havia sido tomada pela Assíria, o exército assírio entrou por ali. Nos últimos dias ela se tornará gloriosa, porque dela virá o Salvador do mundo. Dela virá aquele que é capaz de transformar qualquer realidade, é capaz de aliviar toda a carga, é capaz de transformar a terra. E é interessante, quando nós olhamos o livro de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo também vai falar sobre a terra. Ele vai dizer que a terra está gemendo, angustiada, esperando a redenção do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai voltar para restaurar não somente aqueles que creram no seu nome, mas também a terra. Nós teremos um novo céu e uma nova terra. Meus amados, a queda trouxe consequências não só para os seres humanos, a queda trouxe consequência para toda a criação. Toda a terra está debaixo da maldição. E o que o texto vai dizer aqui é que aquela região, que era uma região frágil, uma região que vivia oprimida, dela vai sair o Salvador do mundo, porque dali vai sair Jesus Cristo, o Messias, aquele que transforma todas as realidades, inclusive as realidades geográficas. Sabe por quê? Porque aonde o Evangelho chega, a transformação acontece. Nós sabemos de países que em determinado momento da história se curvaram diante de Jesus e Deus abençoou essas nações. Nós sabemos de lares que viviam em conflitos, lares que viviam com problemas, sempre um discordando do outro, uma desarmonia completa, mas quando o Evangelho entrou, o Evangelho restaurou essas casas, essas famílias e esses lares, porque Jesus Cristo ele vem para transformar também geograficamente, Ele vem para transformar a realidade social de um lugar, e nós vamos entender por que isso acontece. Jesus transforma a terra que estava angustiada e traz alívio para esse povo, nos mostra o versículo 1. O versículo 2 vai dizer que Jesus também é aquele que é capaz de transformar as trevas em luz. Ele expulsa as trevas com a sua poderosa luz. E o que o texto quer dizer com trevas e luz? O povo estava tomado por uma profunda escuridão de alma. Eu sei que quando falamos de luz, sempre somos remetidos a essa realidade externa, né? À noite diminui a luz, durante o dia aumenta a luz, mas nós sabemos que muitas vezes nós estamos com densas trevas no interior do nosso coração, estamos numa escuridão de alma. E o que é uma escuridão de alma? É quando nós não sabemos para onde ir, é quando nós não sabemos o caminho, é quando nós não entendemos o significado de existência. O que estamos fazendo aqui? Qual o propósito de nós atravessarmos 70, 80, 90, 100 anos? E quando tudo isso terminar, de que valeu? Para que vivemos? Para que a humanidade se perpetua? Quem vive em densas trevas não consegue responder essas perguntas com exatidão. Mas quando a luz chega, a luz aponta o caminho. A luz traz à tona toda uma realidade de Deus para nós. E quando nós olhamos para esse texto no versículo 2, quando ele diz que a luz de Deus vai expulsar as densas trevas, é porque os caminhos serão iluminados. O povo vai saber para onde vai.
Não tem como a gente se guiar em densas trevas. Se você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, essa é a situação do perdido. O perdido é aquele que não sabe para onde vai. Mas quando a luz de Deus chega, Deus aponta o caminho, e é isso que Cristo veio fazer no mundo. Foi por isso que o menino Deus nasceu. O povo, quando tem luz, ele vê o pastor, e quando o povo vê o pastor, o povo segue ao seu pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor, Ele é o supremo pastor, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo, quando o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Já falamos desse texto aqui em outra situação, talvez seja o versículo mais decorado no mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dá a impressão de que porque eu tenho Deus como meu pastor, Ele vai me dar tudo, é só eu pedir para Ele que Ele me dá tudo. A ideia é exatamente o contrário. O Senhor é o meu pastor, e tendo Deus como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Entenderam? O Senhor é o meu pastor, e se Ele pastoreia o meu coração, todas as outras coisas se tornam periféricas. Que maravilha! Somente alguém que recebe a luz de Cristo pode entender esse pastoreio de Jesus, porque o próprio Jesus, quando veio à terra, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos identificar Jesus como o caminho, a verdade e a vida quando as nossas mentes são iluminadas pelo Evangelho, quando o Espírito Santo traz luz ao nosso entendimento. Por isso, não fique chateado, não fique nervoso, não fique desesperado quando você tenta explicar isso para alguém e a pessoa não consegue encontrar sentido e lógica no que você está falando, porque só é possível compreender isso quando o Espírito Santo descortina na mente das pessoas, quando a luz de Cristo entra. Por isso, o Natal é uma data tão importante para nós. Nós celebramos aquele que traz luz à nossa mente. Olha o que Jesus Cristo diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a poderosa luz que nos convida, que nos atrai e que nos direciona para Deus. Jesus Cristo é aquele que ilumina o nosso caminho, que nos dá direção, que nos dá norte, que nos dá sentido, que nos dá significado, que faz os nossos corações pular de alegria, uma alegria que vem dele, que o versículo 3 fala sobre ela. Aquele que se encontra com Cristo, ele pode criar uma expectativa de alegria que será suprida no próprio Cristo. Por isso, o versículo 3 diz que todo aquele que se depara com o Filho de Deus, a alegria, aliás, a tristeza vai dar lugar à alegria. Nós aprendemos quando somos crianças, uma musiquinha que diz assim: o crente que tem Cristo é alegre e feliz, e passa a cantar essa canção feliz. Nós somos, e essa é uma das marcas dos cristãos, somos o povo mais feliz da terra. E se você não se considera a pessoa mais feliz na terra, você precisa repensar a sua fé. Não é porque tudo está dando certo na nossa vida. Eu tenho certeza que hoje de manhã tem algumas pessoas com dor aqui no culto, algumas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis na sua saúde física, ou talvez na família, ou talvez nos relacionamentos, ou talvez emocionais. Nós temos problemas sim, mas o que o texto está nos dizendo é que a nossa alegria, ela não vem de fontes externas, a nossa alegria vem de uma fonte interna, e essa fonte se chama Jesus Cristo. É Ele que faz com que nós tenhamos alegria, satisfação em viver, prazer na vida, mesmo diante de situações adversas, porque não são as situações que nos fazem ter uma alegria verdadeira, mas sim essa alegria que jorra do coração daqueles que já tiveram um encontro íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que vai nos ensinar as bem-aventuranças, o caminho das bem-aventuranças, o caminho da felicidade, o caminho da alegria, só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, eu sempre digo isso para os adolescentes. Chega numa fase da vida que o adolescente quer curtir a vida, não quer? Ele quer descobrir o mundo,
Ele acha que a partir de agora ele tem que ir em todas as festas, ele tem que buscar todos os shows ao seu redor, porque o mundo está escancarado diante dele. Eu sempre pergunto para os meus adolescentes, para os nossos adolescentes: você está buscando o quê? Ô pastor, eu estou buscando diversão, eu estou buscando alegria. Para aí, mas Jesus não transborda o seu coração de alegria? Pô pastor, transborda, mas uma festinha legal. É claro que não tem problema em uma festa ou outra, principalmente supervisionado pelos pais, os pais tendo todo o dossiê do que vai acontecer na festinha, Mas os nossos adolescentes que dizem que tem Jesus nos seus corações, eles não precisam de festinhas para dar alegria para os seus corações. Eles não precisam de bebidas alcoólicas para se embriagar. Eles não precisam de drogas, porque a alegria vem de dentro. Nada dá mais alegria do que Jesus. Eu tenho visto aqui na nossa igreja vários adolescentes que amam a Jesus e nunca se interessaram por essas coisas. Tenho visto aqui na nossa igreja vários jovens que amam a Jesus e nunca se interessaram por essas coisas, mas eu vejo também aqui nessa igreja adultos que amam a Jesus e também não se interessam por essas coisas e não se entregam a tantas outras que a sociedade, que o século 21 vai dizer que são fontes de prazer. Jesus é aquele que transborda o seu coração de alegria, e por isso você pode ficar tranquilo, que Ele vai te dar não só a alegria, o texto vai dizer, nos ensinar no capítulo 4, que Ele também vai encher o seu coração de paz. Vivemos num mundo de guerras, mas eu quero dizer para você que em Jesus seu coração encontra paz. O texto faz uma referência a um momento de tensão, a um momento bélico, a um momento de conflito, a um momento de guerra, quando os midianitas invadiram Israel e destruíram a nação. Aquilo foi um tempo de tristeza e de opressão. O jugo, a vara e o cetro do opressor que oprimiram Israel foram quebrados. Por quê? Porque o inimigo nada pode mais contra o povo de Deus a partir do momento que Jesus Cristo entra na história. As armaduras do guerreiro, presta atenção aí no versículo de número 5, as armaduras do guerreiro são dispensadas e queimadas, porque não há mais razões para guerra, não há mais razão para violência, não há porquê conflito mais, sinal de que a guerra cessou e a paz chegou. Deus quer trazer paz para a sua vida. Se você tem vivido dias de conflito, recorra-se a Deus, busque nele a paz, que só Ele pode te dar. Busque nele o refrigério, que só o seu Espírito pode promover no seu coração. Somos o povo da paz. Jesus Cristo ensina no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Todo seguidor de Jesus tem problemas, mas o seu coração não precisa viver atemorizado. Você não precisa ficar perturbado. Você não precisa angustiar-se, porque você tem alguém que cuida de você. Não se turbe o vosso coração. O nosso coração não é um mar agitado. Nosso coração precisa ser um mar tranquilo e sereno, porque nós sabemos quem está no comando, nós sabemos quem guia as nossas vidas, nós sabemos quem pastoreia as nossas almas, e por isso nós podemos descansar completamente, porque Ele é aquele que dirige o caminho de cada um dos que chamam seus filhos. Não se atemorize, Ele é Deus que traz paz. E talvez você pergunta, ok, nós estamos falando de alguém que reverte a minha tristeza em alegria, nós estamos falando de alguém que transforma a minha realidade de guerra numa realidade de paz, nós estamos falando de alguém que transforma trevas em luz, de alguém que alivia a terra angustiada, mas quem é esse? Quem é esse? Pergunta que os discípulos fizeram quando o mar estava agitado e Jesus acalmou o mar. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram? Quem é esse que até o mar lhes obedece? Quem é esse que pode transformar a minha realidade, como foi descrita aqui no livro do profeta Isaías? Eu quero dizer para você quem é este. Se você já crê nele, que o seu coração encha da verdade bíblica,
a respeito de quem Ele é. Se você ainda não conhece esse Senhor Jesus como seu Salvador, talvez nesta manhã Jesus Cristo está te convidando para conhecê-lo, porque eu vou dizer agora quem é este, que é capaz de transformar qualquer realidade aqui. Este é identificado no versículo de número 6 como o soberano governador. Ele detém todo o poder nas suas mãos, Ele governa reinos e nações, tudo está debaixo do seu controle. E talvez você pergunta, mas se tudo está debaixo do controle de Deus, como é que Ele permite tanta corrupção na política de um país? E aí quando você olha o país, você entende o porquê da corrupção. Me lembro de uma frase que li na revista Exame: cada país vai ter os governantes que lhe representa à altura. Não é verdade? Se nós temos um governo que julgamos não ser um governo marcado por uma ética adequada, isso representa a nação, isso representa o país, isso representa o povo. E por que o povo não tem uma ética e um padrão adequado? Porque é um povo que deu as costas para a lei de Deus e está dando as costas cada vez mais. Se você se atentar a vários países que vivem numa outra esfera de qualidade de vida, e que muitos aqui conhecem, mais justa, mais íntegra, você vai ver que nas raízes da sua lei e do comportamento do povo, existe a palavra de Deus arraigada. A palavra de Deus que fala sobre igualdade, a palavra de Deus que fala sobre amar uns aos outros, a palavra de Deus que fala sobre respeito, a palavra de Deus que fala sobre justiça. O nosso Deus, esse texto aqui no versículo 7 fala, é Deus de justiça. Mas quando nós damos as costas para esse Deus, nós percebemos as consequências disso na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Deus é governador sobre tudo e todos, e Deus sabe exatamente qual governo que determinado país merece. Lamentavelmente, às vezes queríamos outros, mas é isso que Deus entende que é para ser em cada uma das nações debaixo do sol, porque Ele é Deus justo. O texto vai dizer que Ele é soberano governador, por isso Ele tem poder para aliviar o sofrimento da terra. Meu querido, se você quer ver uma transformação social, comece a orar por ela. Quem tem poder para transformar a realidade social é Deus. Ore, coloque a sua nação debaixo do poder de Deus. Deus, por favor, intervenha no nosso país. Aí sim, nós veremos uma transformação. Outra atitude importante que devemos tomar é nós agirmos conforme a palavra de Deus. É nós termos princípios éticos orientados pela palavra de Deus. Já não dá mais para a nossa sociedade olhar para os cristãos e verem que eles têm uma atitude semelhante àqueles que não seguem a Jesus. Nós estamos cansados de ver isso. Eu já ouvi de empresários evangélicos dizer: eu não contrato crente, pastor, porque quando o indivíduo diz que é crente, é um sinal de que não é para contratar, vai dar problema. Nós não podemos ser marcados dessa forma. Precisamos voltar a palavra de Deus e sermos orientados por ela, para sermos testemunhas no país em que vivemos e honrarmos o nome de Deus como tal. Por isso, Deus governa sobre tudo e todos, Ele vai aliviar a nossa terra. Nós devemos interceder, orar, clamar, mas nós também devemos agir. Ele também, diz o texto, é o maravilhoso conselheiro. E aqui, meus amados, o que é um maravilhoso conselheiro? É aquele que vai orientar você em todas as decisões que você precisa tomar. Você deve ter um conselheiro, alguém que você consulta quando vai tomar uma decisão importante. Eu tenho os meus conselheiros, são pessoas que me ajudam a trazer luz àquilo que para mim naquele momento é importante. O que o texto está dizendo para nós é que o menino Deus é o maravilhoso conselheiro que vai ser preciso na orientação a você. Ele vai saber exatamente o que você precisa naquela hora. E como que você pode consultar esse maravilhoso conselheiro? Você consulta através da meditação na palavra. A Bíblia mostra para você o que o maravilhoso conselheiro tem para te orientar nas decisões mais importantes da sua caminhada. O texto também vai nos ensinar, a Bíblia vai nos ensinar,
que a oração é uma ferramenta importante antes de tomarmos decisões, porque através da oração, o nosso Deus nos orienta para que possamos tomar a decisão certa. Ele é o conselheiro maravilhoso, porque Ele é o único capaz de transformar toda tristeza em alegria. Mas a Bíblia vai dizer mais: esse menino que vai nascer, e é interessante o paradoxo do versículo 7, porque o menino é o Deus forte. Como pode um menino nascer de uma virgem chamada Maria? Esse menino, essa criança indefesa, numa manjedoura, receber o título de Deus forte? É porque essa criança que está nascendo não é mais uma criança em tantas outras. A criança que está nascendo é o Filho de Deus, que está vindo ao mundo para resgatar os perdidos e para transformar a sua realidade. Somente um Deus forte é capaz de trazer luz aonde as trevas imperam. Esse menino é Deus forte, porque esse menino é o Criador dos céus e da terra. Com a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito, eles criaram todas as coisas. E Gênesis vai dizer que quando tudo estava sendo criado, disse Deus: haja, e houve. Esse é o menino Deus que está nascendo. É o menino que fala e as coisas acontecem do nada. E aí você diz: mas como que esse menino que viveu há 2000 anos atrás pode ousar se auto-intitular como Deus forte? Ele não se ousou, ele simplesmente provou, porque ele dizia para o coxo: levanta e anda, e o coxo levantava e andava. Ele dizia para o cego: abre os olhos e veja, e o cego via. Ele dizia para o morto: ressuscita, e o morto ressuscitava, porque ele é o mesmo que diz: haja luz, e houve luz. E talvez é o mesmo que está chamando você hoje nessa manhã para dizer: venha que eu vou te mostrar o caminho da vida, e Ele vai te mostrar o caminho da vida. É Deus que cumpre, é Deus que cumpre as suas promessas. Meus amados, leia os evangelhos, observe quanta realidade Jesus transformou, e a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é capaz de dissipar todas as trevas e trazer luz ao seu coração. Mas o texto diz mais: esse menino que nasceu, ele é o Pai da eternidade. Um menino, uma criança, Pai da eternidade? Meus amados, quando o texto diz que Ele é o Pai da eternidade, é porque Ele sempre existiu e sempre existirá. Inclusive o tempo que nós estamos inseridos nele foi criado por esse menino que está nascendo, esse menino que está sendo prometido. Ele é o Pai da eternidade. Presta atenção: quando nós éramos crianças e pedíamos alguma coisa para os nossos pais nos davam de acordo com a condição deles. Talvez você teve no passado a vontade de ter um determinado brinquedo, mas seu pai não tinha condição de te dar. Talvez ficou até um pouco traumatizado com isso, né? Seu pai te deu um brinquedo aquém daquele que você queria. Os nossos pais nos dão aquilo que eles têm condições. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Então, quando Ele promete eternidade, Ele está dando aquilo que Ele tem condição de dar, porque Ele é o Pai da eternidade. E aí você vai ler o João 3,16, que nós lemos aqui na liturgia hoje, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para dar vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. Mas o texto, falando a respeito de Jesus, diz que Ele também é o príncipe da paz, e Ele faz do seu coração o lugar onde Ele quer reinar, para trazer paz. Eu quero dizer uma coisa importante: alegria e paz não são seus sentimentos de euforia. Quando a Bíblia diz que Deus te dá alegria, não é que você vai ficar sorrindo o tempo todo, mesmo quando tudo está indo mal, não. Alegria, paz, é ter a convicção de que quem organiza o seu coração é o próprio Deus. Quem dá paz à sua alma é o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Você está com Ele, é Ele que cuida de você. E aí, eu quero terminar observando o versículo 7, que diz o seguinte: que esse menino que nasceu, com todas essas características, ele veio para que se aumentasse o seu governo,
e para que a paz viesse, e viesse uma paz, olha o que diz o verso 7, sem fim, que vai durar para sempre, sobre o trono de Davi, Jesus Cristo, filho de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Aonde Deus está presente, juízo e justiça precisam se fazer presentes também. Então, se Deus está presente em nós, precisamos ser marcados pelo juízo e pela justiça divina. Aí o texto diz que isso vai acontecer desde agora e para sempre, e termina: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando Cristo nasce, Cristo revela o zelo do Pai. E eu quero dar uma atenção a essa palavra zelo. Ela se repete no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 26:11, vai dizer que o Senhor é Deus zeloso. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 18, então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. O nosso Deus é um Deus zeloso, e a palavra Kim-ha, no hebraico, significa que é um Deus que Ele protege, Ele guarda, Ele tem ciúmes do seu povo. Você é um objeto que Deus protege, Deus ama. Aqui nós temos pessoas que gostam de várias coisas. Por exemplo, eu sei que, não sei, mas suponho que muitas mulheres tenham joias. Mas tem a joia que ela mais gosta, talvez porque herdou da mãe, que herdou da avó, está guardada, está protegida, porque tem uma importância que sobrepõe a todas as outras. Os homens não se preocupam tanto com joias, mas com carros, não é verdade? Tem aquele carro que ele não empresta, nem para a mulher, aliás, principalmente talvez, né? Isso não dá certo, lá no final dos cumprimentos eu vou ouvir: pastor, não foi boa. Nós temos coisas que nós protegemos e guardamos porque amamos, porque estão debaixo da nossa posse, e nós não queremos que esses objetos ou pessoas sejam ameaçados. Agora eu queria que você fizesse uma conta comigo: qual o valor que você tem para um Deus que faz com que o filho dele nasça, cresça, seja humilhado, desprezado e morra numa cruz, para dizer para você o quanto ele te ama, para resgatar você do mundo de trevas perdido, te colocar num caminho de luz, para reverter a sua tristeza em alegria, para fazer com que você tenha paz em vez de guerra? Qual o valor que você tem para esse Deus? Deus ama você, e esse amor de Deus gera uma proteção, um amparo, Ele guarda você. A Bíblia vai dizer que assim como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, Deus nos protege debaixo das suas asas. É claro que isso é uma figura, uma metáfora. Deus nos guarda dentro da sua poderosa mão, dali ninguém pode nos tirar. Deus cuida de você. Natal é a certeza de que em Deus nós podemos depositar todas as nossas expectativas, porque nenhuma delas serão frustradas, porque Ele te ama muito, e Ele não salvou você para gerar frustração em seu coração. Jesus Cristo não gera frustração em coração de ninguém. Você pode se frustrar com uma igreja, você pode se frustrar com a sua família, você pode se frustrar com o seu trabalho, você pode se frustrar na faculdade, com o curso que você escolheu, mas quando você deposita a sua vida em Cristo, Cristo não vai te frustrar. Você pode ir na direção dele com todas as expectativas, porque esse Deus forte e poderoso, Ele vai cuidar de você, Ele vai amparar, Ele vai orientar a sua vida muito mais do que você pode imaginar. A palavra de Deus vai dizer que todo o cuidado do Senhor é bem maior do que aquilo que esperamos, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus age para conosco de maneira graciosa. E o que é graça, meus amados? É ganharmos aquilo que não merecemos. Deus nos dá abundantemente. Deus quer cuidar da sua vida. E isso começou com a vinda do menino Jesus, do menino Deus. Para concluir, eu quero voltar àquela história. Ana Paula é o nome daquela mãe que em 99 perdeu uma criança, o bebê, no parto. E depois que ela desfez de toda a turma da Mônica,
ela se engravidou novamente. Adivinha? Era um menino ou uma menina? Uma menina. E ela pôde enfeitar todo o seu quarto de novo, o quarto da criancinha, com os personagens da Turma da Mônica. E ela foi numa noite de autógrafos, aonde estava Maurício de Souza, e ali eles compartilharam em lágrimas a respeito dessa história, e isso comoveu todos que estavam presentes naquela noite de autógrafos, e foi uma história que marcou aquela mulher, que marcou Maurício de Souza e marcou todos que ficaram sabendo. Por quê? Uma expectativa gerou uma frustração, que depois gerou uma nova expectativa, e essa expectativa foi correspondida. O que eu quero dizer para você, que em Jesus não acontece essa oscilação, porque em Jesus as suas expectativas não serão frustradas. Em Jesus você vai ser marcado por uma vida de alegria, de paz, de alívio, de sustento e de cuidado. E eu sei que tem muitos aqui nessa manhã que são testemunhas do que eu estou falando, porque a palavra de Deus alcançou os seus corações, porque já foram impactados pelo poder do Evangelho, e as trevas se dissiparam, estão na luz e conseguem enxergar o bom pastor que vai à frente, e nós então seguimos o seu caminho, na certeza de que Ele nos conduz para a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem que faz toda a diferença. Por isso a conjunção mas Jesus transforma qualquer realidade. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Evangelho significa boas novas, mensagem maravilhosa de salvação. E nessa manhã o Teu Evangelho foi pregado. Temos a plena convicção de que Teu Santo Espírito está presente entre nós. Por isso nós rogamos para que Ele fale a cada coração que ainda não encontrou o caminho, que ainda não encontrou a verdade, que ainda não encontrou a vida. Que o Senhor traga luz, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria. Ó Deus, e todos aqueles que já encontraram com Jesus Cristo, que o Senhor continue nos relembrando dessas verdades. Em Ti nós temos vida, em Ti nós temos segurança, em Ti nós temos o pastoreio, em Ti nós temos o governo daquele que está sobre tudo e todos, e por isso podemos descansar, porque Tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o Conselheiro maravilhoso, o Príncipe da paz. Louvado seja o Teu nome. Que neste Natal possamos trazer à memória que o menino Deus veio ao mundo para mudar a nossa história, veio ao mundo para fazer com que tenhamos expectativas que sempre serão correspondidas, porque no Senhor nós jamais seremos frustrados. Essa, Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. E agora